Bom dia, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do renascimento, né? Eu já comecei a falar na outra aula, coloquei nessa página aí só para a gente ter uma noção, mas a gente vai dar um segmento, né? O renascimento, eu já falei para vocês na outra aula, é uma ideia de renascer da cultura, né? Deixando para trás a Idade das Trevas, né? A Idade Média, e uma mudança aí nesse modo de ver tudo, tá? Inclusive ver a vida, ver o próprio ser humano, ver a religião, ver tudo, tá? Aí já falei para vocês, né, sobre a questão do renascimento científico, tá? Sobre a questão dos desenvolvimentos, né? A questão do raciocínio, a questão do método científico, chamado método científico, já disse para vocês como é que isso funcionou também. E vamos lá, dar segmento um pouquinho. Aqui, nessas próximas páginas, a gente vai falar um pouco de como o Renascimento aconteceu em cada uma das regiões, tá? Não sei se eu vou falar todas, não, mas a Itália é o lugar mais importante para a gente falar, porque o Renascimento surge na Itália, tá? É um berço renascentista, é o berço do Renascimento, ok? Aí, olha só, no surgimento do Renascimento, o norte, né, e o centro da Itália eram as áreas mais urbanizadas de toda a Europa. Nessas regiões, a sociedade exercia uma extraordinária atividade comercial que enriqueceu empresas, instituições bancárias e manufaturas. Cidades independentes como Veneza, Gênova e Florença eram os grandes centros mercantis e as famílias mais ricas viviam em constantes disputas pelo poder em suas cidades ou em outras, contratando exércitos de mercenários liderados pelos condottieri ou comandantes, né? Olha só, vocês já devem ter escutado falar, já devem ter visto, ouvido falar na história de Romeu e Julieta, né? A história de Romeu e Julieta acontece nesse período aqui, tá? Do Renascimento, e é exatamente isso, né? Duas famílias importantes lutando para serem as mais fortes aí nesse lugar, tá bom? Os artistas eram financiados, outros artistas que vocês talvez já tenham escutado falar aí, Leonardo da Vinci, né? Shakespeare, William Shakespeare, vão surgir a partir desse financiamento aí de artistas, né? Shakespeare é inglês, né? Surge na Inglaterra, e Leonardo da Vinci é italiano, tá? E vários outros vão surgir, Rafael Botticelli, Michelangelo, né? Da Vinci, tá? E vários outros aí surgem na Itália. Ó, as famílias ricas das cidades apreciavam ostentar poder e tornar-se benfeitoras das artes e da cultura, mantendo financeiramente muitos artistas. Esses benfeitores eram chamados de mecenas, tá? Mecenato, assim como lá na Grécia, né? Os mecenas aqui patrocinavam, davam dinheiro para as artes. A burguesia enriquecia com o comércio e também queria se destacar, e apoiava artistas, pensadores e obras com valores diferentes dos da igreja e da aristocracia, tá? Tem Dante Alighieri também, é outra pessoa que ele fez um livro chamado O Inferno de Dante e fez várias outras obras, né? Existiam obras, gente, nesse momento aqui que eram patrocinadas por essas famílias ricas, obras patrocinadas justamente para ir contra a igreja, tá? Eu lembro que eu li esse livro do Dante Alighieri, e no livro falava sobre uma imagem que foi patrocinada por uma família lá que eu não vou lembrar o nome, que era um padre vomitando ratos. Então, assim, era um período onde muitas pessoas da burguesia buscavam até mesmo ofender, né, a igreja e os padres, não por serem descrentes, mas por acreditar que os padres não falavam a verdade, né, a verdadeira palavra aí de Deus, tá bom? Ó, nesse ambiente de conflitos armados e de superação de valores, né,
teológicos muito antigos, substituindo-os por valores que privilegiavam o indivíduo, a Itália tornou-se um ambiente pioneiro da grande revolução cultural. Assim, o Renascimento ficou consagrado como um dos períodos mais revolucionários na história da humanidade. Tá? A gente vai ter uma mudança muito grande aí, em muitas esferas, né, gente? Ó, arquitetura e escultura, né? No Renascimento italiano destacam-se os arquitetos Filippo Brunelleschi, Donato Bramante, Leon Alberti, Andrea Palladio. Em suas obras, eles priorizavam valores da antiguidade clássica, ou seja, valores gregos, né? Ó, como, por exemplo, aqui ó, a escultura de Davi, que se assemelha muito com as esculturas gregas em mármore, né? Ó, com o equilíbrio e a harmonia das formas, né? Essa ideia de clássico aqui. A escultura foi outra arte importante no Renascimento, por incorporar os estudos de anatomia desenvolvidos na época, tá? Entre os artistas inovadores que surgiram, que atingiram grande expressividade em suas esculturas, destaca-se Michelangelo, que eu falei, né? Donatello, Ghiberti, tá? Aí a gente vai ter a questão da música. Ó. Durante a Idade Média e durante o Renascimento, a igreja dominava a música, encomendando composições para as festas da fé cristã. Muitos compositores do Renascimento, sentindo o clima de renovação, estimulavam as artes, desejavam criar música não religiosa. Tá? Isso aqui significa não religiosa. E experimentar a polifonia criada na França e na Itália. A polifonia foi uma técnica de composição que une de forma harmônica duas ou mais vozes ou dois ou mais instrumentos, criando um efeito sonoro inovador. Na Itália surgiu então um estilo musical chamado madrigal, composição não religiosa para coral com versos em linguagem popular. O compositor italiano Giovanni Palestrina, apesar de compor para a igreja e somente música vocal, aperfeiçoou a técnica da polifonia e criou obras profanas de grande beleza, né? Obras distantes da igreja. Então, aí a gente vai falar um pouco sobre a questão da literatura. Eu acho até que vai falar sobre o Inferno de Dante, que deveria falar. Mas, enfim, ó, escritores, né, buscavam recuperar o gênero da literatura clássica, como a poesia lírica e a epopeia, para renová-los, né? Entre os autores que inovaram a arte da palavra, destaca-se Francesco Petrarca, autor da obra Cancioneiro, muito famosa, gente, que reúne 350 poemas líricos nos quais são abordados os próprios sentimentos do poeta. Petrarca é conhecido também como inventor do soneto, uma forma de poema com 4 versos praticada até os dias de hoje. Provavelmente Vanessa já deve ter comentado alguma coisa, né, sobre sonetos. Tá? Outro importante autor do Renascimento foi Giovanni Boccaccio, que escreveu Decameron, muito bom, uma obra de 100 contos curtos, né? Esses contos são narrados por jovens e tratam de sentimentos como inveja, traição, paixão. O escritor e poeta, né, de maior importância do Renascimento foi, aqui ó, que eu falei, ó, Dante Alighieri, tá? Autor de A Divina Comédia. Nesse poema, o próprio Dante é personagem conta sua viagem mística pelo inferno, purgatório e paraíso, em busca da mulher que ele amava lá, né? E aí o livro é feito, na verdade é dividido em 2. A primeira parte ele está no inferno, se eu não me engano, são 9 camadas do inferno. Depois ele vai para o purgatório e depois ele atravessa o céu também em busca dela, tá? As pinturas da Idade Média retratavam cenas e figuras planas em uma única dimensão. Os pintores do Renascimento romperam com esse modelo estático
e suas obras passaram a transmitir o movimento dos corpos, né? Com traços mais naturais, sugerindo a sensação de liberdade. As primeiras obras que mostraram a transição do estilo medieval para o renascentista foi do pintor italiano Giotto. Nelas, personagens e objetos representavam formas próximas da realidade, graças a noções de espaço e de profundidade. Após Giotto, né, surgiram pintores do Renascimento, como Masaccio, Botticelli, Michelangelo, Rafael, Tiziano, e que aperfeiçoaram as técnicas de pintura. Então, isso aqui é uma parada muito interessante, gente, tá? Seguinte, essas técnicas de pintura, principalmente em perspectiva, luz, sombra, realismo, tá? São muito interessantes, as formas geométricas sendo utilizadas, tá? Só que aí a gente tem uma questão muito interessante nessas técnicas do Renascimento, tá? Todas as pinturas renascentistas, todas as pinturas renascentistas, você vai perceber um triângulo, tá? A base delas é o triângulo. Aqui, ó, tá vendo? Triângulo, até no esboço. Aqui, ó, o chão, né? O ponto alto aqui, e aqui, ó, essa coisa aqui dando a ideia de descida. Todas elas, gente, olha só, a moça aqui, ó, você tem a cabeça dela como centro da tela, né? E você tem aqui, ó, o manto, tá? Você tem aqui a questão do pé da criança e da base do quadro, e aqui os dois rostos. Ó, eu não sei se tem mais. Isso aí mostra uma noção de isso aqui já é anterior. Aqui, ó, mais um momento aqui do Renascimento, ó. Tá vendo, ó, o centro, e aqui, ó, você tem aqui nos ombros dele, descendo a mesa, ó, um triângulo também, tá? Todos, qualquer pintura que você for pegar voltada para a questão do, ó, as mãos dela aqui fazendo a base, e isso, tá? Qualquer pintura que vocês forem pegar sobre o Renascimento, vocês vão ver essas técnicas aí, e as técnicas relacionadas a não só a questão do triângulo, mas também perspectiva, né, profundidade, coisa que antes não existia. Olha só, dá para ver que essa pessoa aqui está em primeiro plano, né? Aí você tem aqui um plano principal, e em segundo plano aqui, ó, nós temos o céu e a parte de fora. Isso não existia antes, tá? Isso não existia nas questões pré-renascimento, ok? Aí a gente vai ter aqui o Renascimento, como o Renascimento aconteceu em outros lugares, tá? O Renascimento alemão, a gente tem como principal coisa, né, que aconteceu na questão do Renascimento alemão, aqui, ó, Lutero, o surgimento de Lutero, que a gente ainda vai ver, vai ser a chamada Revolução Protestante, né? As mudanças nas religiões aí do mundo, né? A queda do catolicismo e o surgimento do protestantismo, né? Ou das religiões aí que a gente chama que a gente vulgarmente aqui no Brasil chama de crente, tá? Vão ser essas religiões protestantes que vão surgir nesse período aí, tá bom? Aí nós temos, ó, Montaigne, tá? Que vai ter na França, né? Esses ensaios, tá? Então, os grandes pensadores do mundo, gente, surgem durante esse período aí do Renascimento. Aí a gente vai falar de Portugal, né? Um dos pontos aí que a gente pode ver é Miguel de Cervantes, né? Que vai fazer uma obra chamada Dom Quixote, que é muito importante. E outros tipos de pensadores e escritas que a gente vai ter. Na Espanha, nós também vamos ter quadros, ó, o triângulo aqui, ó, os ombros de Cristo, né? Nós vamos ter quadros e Miguel de Cervantes, que vai fazer Don Quixote, conforme eu disse, muito importante, tá? Só para vocês entenderem que isso vai acontecer em diversos territórios do mundo, gente.
eu gostaria que vocês dessem uma lida, sempre observando essa ideia aí do triângulo aí e esse movimento importante para o mundo, ok? Um abraço, gente.